Paz, meus irmãos, nós somos Alexandre e Rita, da célula Fonte de Vida, aqui na Igreja Metodista em Tribobó. Vamos gravar o nosso estudo número 9 do livro de Efésios, baseado no livro O Prisioneiro do Senhor, do bispo Paulo Lockman. Hoje nós vamos falar da graça capacitadora na igreja. Um texto, vamos aprimorar nesse texto de Paulo, nos aprofundar naquilo que o bispo já fez o estudo, e agora nós vamos passar esse estudo. Vamos fazer esse estudo juntos. Amém? Tudo bem? A paz de Cristo, como que vocês estão? Esperamos em Deus que vocês estejam bem, que toda a família esteja bem. E a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus possa estar consolando, possa estar ajudando a todos vocês. Amém. E que a alegria do Senhor ela seja derramada em cada coração, a presença gloriosa do Senhor ela seja derramada aí em cada coração. Eu quero te convidar nesse momento a você pausar o vídeo e a você ter seu momento de oração, você buscar o Senhor, pedir ao Espírito Santo para que venha falar ao teu coração. Que o teu coração agora possa estar calmo, possa estar quietinho na presença do nosso Pai, para que Ele venha ministrar nas nossas vidas através da sua palavra. E logo depois de você ter feito isso, abra sua Bíblia no livro de Efésios, que é o livro que nós estamos estudando, capítulo 4, e hoje nós vamos ler dos versículos 7 até o 16. Vamos lá? Você já orou? Já se colocou aí na presença do Senhor? Então agora vamos ler a palavra de Deus. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. É ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, já até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Amém. Glória a Deus. Conforme o Xande já falou, o tema do nosso estudo hoje é a graça capacitadora da igreja. Nós já estudamos no livro de Efésios, no capítulo 2, sobre a graça salvadora. E a gente entendeu bem que Jesus ele veio, ele morreu na cruz para nos salvar. E ele derramou sobre nós essa graça. Essa graça que nos salva, que nos liberta, que nos tira do império das trevas e nos leva, para o reino da sua maravilhosa luz. Nós já estudamos isso. E só que não basta só a gente ser salvo. Nós precisamos de algo mais para a gente poder continuar a obra do Senhor. Porque o que é bom para a gente, o que é maravilhoso para a gente quer passar para as outras pessoas. Nós, quando a gente come um doce gostoso, um pãozinho, um bolo,
que a gente gosta na casa de uma amiga, a gente fala assim, nossa, me dá a receita, né? A gente ama pedir receita. E a gente, por quê? Porque a gente quer saborear também, porque aquilo é gostoso. Ou a gente também conta, nossa, eu consegui uma receita maravilhosa, e a gente passa para as amigas. Assim é com Jesus. Quando a gente experimenta Jesus, quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente quer também que outras pessoas também tenham. A gente quer que as pessoas sintam o mesmo que a gente sente, a mesma alegria, a mesma paz, o mesmo entusiasmo, né? Aquela sensação de segurança. A gente quer que as pessoas sintam isso também. Só que Deus, né, Jesus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E eles sabiam que se a gente não tivesse algo a mais em nós, seria muito difícil. Porque o inimigo, ele joga pesado contra nós. As armas deles são pesadas. Então, a gente precisa de uma graça maior, de uma graça que nos capacita, que é o Espírito Santo, que vem nos capacitar para a gente realizar a obra. E a gente precisa entender que esse Espírito, né, que a gente está falando, essa graça desse Espírito que a gente está falando, nós não estamos falando do derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Pentecostes, do Espírito Santo que Jesus prometeu, que ele disse, olha, eu vou e quando eu for, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um potencial a mais, de uma capacitação a mais para que a gente consiga realizar a obra do Senhor. Se vocês leem em João, versículo 16, capítulo 16, versículo 7, João 7,37, vocês vão ver Jesus dando essa orientação para os discípulos. Em João 16, ele vai estar dizendo, olha, eu vou e eu indo para o Pai, eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador, que vai estar com vocês todos os dias. Em João 7,37, ele vai dizer que quem crê nele, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. Então, é uma fonte inesgotável. Seguindo, né, o nosso estudo, nós vamos ver que a proporção da graça de Deus. E aí a gente pode pensar assim, mas será que Deus derrama mais graça em um do que em outro? Não. Deus não vai fazer isso. Ele não tem filho preferido, não é nada disso. O porquê que às vezes uma pessoa tem mais do que a outra? Porque ela se disponibilizou mais. Quando eu me disponibilizo mais para o Senhor, quando eu coloco mais a minha vida de acordo com os interesses do Senhor, automaticamente eu vou receber mais dele. Agora, se eu estou sempre buscando os meus próprios interesses, se eu nunca posso parar para orar, se eu nunca posso parar para conversar com alguém, se eu nunca posso parar para estudar a palavra, eu estou sempre vendo só o que eu quero fazer, primeiro como que o Senhor vai estar derramando a sua capacidade em mim? Para quê? Por quê? Porque tudo que Deus nos dá, toda capacitação que Deus nos dá, não é para nós, é para o outro, é para eu servir o outro. Deus não vai derramar em mim uma unção, um potencial, um dom, para eu dizer assim, eu tenho, você não tem, né? Coisa de criança, eu tenho, você não tem. Não. Deus não vai fazer isso.
Ele vai derramar na minha vida para que eu possa passar para outra pessoa, para que o reino dele cresça. E hoje, então, no texto que nós lemos, nós vamos depois estar falando um pouquinho sobre esses dons que Deus derramou. Uns para apóstolo, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Deus chama cada um para quê? Para que o reino dele possa crescer, cada um na sua função. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho essa capacidade. Mas se a gente se colocar diante do Senhor, Ele vai estar se derramando. É essa graça capacitadora que nós devemos buscar. Muitas das vezes a gente se contenta só com a graça salvadora. Mas nós, interessados em ver o reino de Deus crescer, interessados em ver as vidas sendo salvas, nós precisamos buscar essa graça capacitadora, que é o que vai gerar em nós esse estímulo, essa vontade de querer anunciar as boas novas da salvação. E eu estava aqui pensando, né, que o estudo ele vai falar do agir, que o agir da graça é como uma fonte. E eu fiquei pensando assim, eu falei, que exemplo que eu posso dar para os meus irmãos, para eles entenderem bem como que esse agir da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus em nós, ele é como uma fonte. Todo mundo sabe o que é uma fonte, né? Ela borbulha, né? Aquela água sem parar, né? Sem parar. E aí eu pensei de quando eu estava amamentando. Eu tenho 2 filhos, amamentei um, que é a minha primogênita, a Karine, até 7 meses e meio, e o meu caçula, que é o Vitor, amamentei até 3 anos e meio. Só. E quando a gente está amamentando, e você aí que já é mãe, e você amamentou, você vai entender bem aqui a minha ilustração. Quando a gente começa a amamentar, os médicos, às vezes, né, a nossa mãe, as pessoas mais velhas até do que a gente, que já amamentaram também, falam assim, o segredo é você colocar para ele ficar, né, na sucção aí, puxando. Porque quanto mais ele mamar, vai ser estimulado e mais leite vai produzir. E comigo aconteceu isso. Primeira vez que eu coloquei a Karine para mamar, já tinha o leite, mas tinha pouco. Conforme ela foi puxando, foi estimulando, e aí encheu, né? Ficou cheio e transbordava. Quando eu menos esperava, estava transbordando, né? Que tinha que colocar uma proteção. E aí eu fiquei pensando isso. Esse leite que eu estava produzindo era para mim? Essa fonte que estava saindo de mim, ou de você, né, que também já amamentou, era para você? Era você quem se alimentava dele? Não. Quem se alimentava era o bebê. Uma fonte que saía de nós para alimentar o nosso bebê. Agora, eu tinha que fazer algumas coisas para ter esse leite. Se eu não me alimentasse direito, não tomasse líquido, eu lembro que a pediatra falou para mim assim, olha, você toma por dia pelo menos 2 litros de líquido. E aí você vai intercalar, você vai beber leite, vai beber suco, vai beber água, se tiver água de coco, beba água de coco, você vai intercalar. E você vai comer uma fruta, você vai comer legumes, você não come nada condimentado, e ela deu todas aquelas regrinhas para que o seu leite
seja bom para o seu bebê. E eu procurei seguir isso. Para quê? Para que o leite não fizesse mal para minha filha, para que o leite fosse bom, tivesse as proteínas, tivesse as vitaminas, tivesse tudo que ela precisava. E quando a gente pensa nessa graça capacitadora que Deus derrama em nós, ela também não é para gente. Ele derrama em nós, mas é para fluir, para jorrar na outra pessoa. E como que eu vou poder alimentar bem a outra pessoa com essa graça? Eu vou ter que ter também algumas regrinhas. Da mesma maneira que eu me alimentava bem para eu ter leite, eu também tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que orar, eu tenho que estar buscando aquele que é o dono da fonte. Quem é a fonte? É Jesus Cristo. Ele é a fonte, mas ele age em nós para que a gente transborde e comece também a jorrar nas outras vidas e a gente venha saciar a sede de outras pessoas. Deus quer que eu e você, a gente cheio dele, buscando a presença dele, parando calmamente, tendo um tempo com ele, que a gente seja cheio para a gente poder estar sendo abençoado e abençoando também a outra pessoa. Quando eu me alimentava bem, bebia suco, bebia leite, eu também estava sendo abençoada. Eu estava cuidando do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E isso, eu tendo uma boa atitude na minha alimentação, eu estava também contribuindo para a boa alimentação da minha filha. Então, eu fiz essa ilustração para que você entenda que quanto mais você buscar o Senhor, mais a sua fonte vai jorrar. Quanto mais você buscar o Senhor, é inesgotável. É inesgotável. Só que há momentos que a gente esquece, né, um pouquinho de buscar Deus e parece que a gente começa a comer coisas que não são tão boas assim. E aí quando eu começo, né, não vou fazer almoço não, eu vou comer um hambúrguer. Não, hoje eu vou comer um pãozinho lá com linguiça. Hoje também eu não vou jantar não. E aí eu começo só a comer bobeira. Fazer um suco. Mas dá muito trabalho, né? Eu vou ter que sujar o liquidificador, depois eu vou ter que lavar. Dá um trabalhão, melhor um refrigerante, porque já está pronto. E aí eu começo a comer coisas que vão fazer mal. E aí a fonte que eu vou estar jorrando não vai estar tão boa assim. Então, eu preciso, na minha vida espiritual, também estar vendo o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou colocando para dentro do meu espírito. Vai jorrar, mas vai jorrar coisa boa ou coisa ruim? Então, a nossa fonte, ela precisa ser tratada por Deus e que você possa estar se permitindo, buscando essa fonte que vem de Deus, que Ele está derramando sobre nós. Para quê? Para que a gente possa estar abençoando outras vidas. Nunca é só para nós, é sempre para o outro também. A graça, ela vai transbordar para outra pessoa. E Deus nunca vai me dar e nunca vai te dar para você usar em seu uso próprio. Ele vai me dar e Ele vai te dar para eu usar para outra pessoa. É sempre para o outro. Jesus não morreu na cruz para Ele mesmo. Ele não tinha pecado. Jesus morreu na cruz para o outro, por nós. Então, viver com Jesus tem a ver da gente estar ministrando sempre para o outro. E como passa por nós essa graça, essa bênção, nós também somos abençoados. E
no nosso estudo também está falando que os dons da graça visam ao aperfeiçoamento. Então, os ministérios, eles servem uns aos outros e ao mundo. Nós somos capacitados para servir as outras pessoas e para servir ao mundo. Aonde eu estou, eu levo as boas novas do Evangelho. Nesse estudo de Efésios, no capítulo 4, né, de 7 a 16, o apóstolo Paulo, ele está falando dos dons aqui de governo. E ele diz, olha, Deus chamou uns para apóstolos, chamou outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, né, e doutores. Então, em Romanos e em Coríntios também fala de dons que nós fomos chamados, né, para exercer, que Deus nos capacita. Mas é diferente. Depois de um outro momento, a gente pode até estudar. Mas esses dons aqui, que o apóstolo Paulo está falando, são dons de governo. E primeiro ele fala dos apóstolos, que Deus chamou uns para apóstolos. Os apóstolos, a gente viu lá, né, quando Jesus chama, né, os seus discípulos, e que Jesus ele envia para que eles possam estar anunciando. Então, nós podemos, assim, comparar os apóstolos como missionários. O apóstolo, ele não vai ficar numa comunidade parado ali por muito tempo. Ele vai chegar, ele vai anunciar a palavra, ele pode até abrir um trabalho ali, mas ele vai deixar alguém e ele vai seguir. É como se fosse um ministério itinerante, ele segue, ele vai abrir fronteira, conforme o apóstolo Paulo, que a gente está estudando, ele fez. Ele era um apóstolo, ele ia de cidade em cidade anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele e o que Jesus queria fazer na vida dos outros. Passando aperto, passando dificuldade, mas ele ia. Profetas. O profeta é alguém que fala inspirado pelo Espírito Santo. E uma coisa que a gente tem que estar muito atento é que o profeta, ele não vai falar nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos julgar a profecia e não o profeta, porque o profeta é uma pessoa. E a Bíblia diz que nós não devemos julgar as pessoas, mas a profecia sim. Então, sempre que você vê alguém dizendo uma profecia, não julgue a pessoa, julgue a profecia. Pegue tudo aquilo que ela disse e compara com a palavra de Deus. Se tiver de acordo com a palavra, joia, ok. Se não tiver, você joga fora. Examinai tudo e retém o que é bom. E o que é bom para nós é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, o profeta é aquele que vai falar inspirado pelo Espírito Santo, mas ele não pode falar nada que não esteja de acordo com a palavra do Senhor. Temos os evangelistas, que são homens e mulheres apaixonados por vidas, apaixonados por Jesus, que eles vão estar anunciando a palavra, eles vão estar ali fazendo, às vezes, até a colheita daquilo que o apóstolo chegou, né, que o missionário chegou e plantou a palavra ali naquele lugar, e ele vem para poder dar continuidade no trabalho, para anunciar a palavra, para botar para quebrar, vamos colocar assim. O evangelista é aquele que vai chegar, que vai orar pelo lugar, que vai pedir ao Senhor a visão dele para aquele lugar, qual é a necessidade daquele lugar, e vai estar impondo as mãos e vai estar anunciando a palavra.
Deus chamou também os pastores, e aí os pastores já são aqueles, né, que ficam naquele lugar, naquele local. Ele tem um rebanho, é aquele que vai cuidar das ovelhas, é aquele que vai ensinar, é aquele que tem um governo ali sobre aquela igreja local, aquela comunidade, ele que vai estar orientando, que vai estar dando os direcionamentos e vai estar cuidando, né, tirando os carrapichos, colocando às vezes a ovelhinha no colo. É ele que vai fazer esse trabalho. E nós temos os doutores e mestres, que são aqueles que vão zelar pela palavra. Eles vão ensinar a palavra, não deixando que aconteça nenhuma heresia, que fuja daquilo que Deus deixou escrito para nós. Ele vai ensinar a palavra na sua essência. Esses são os doutores e mestres. Eles vão pesquisar, eles vão ver, eles vão procurar, assim, de maneira bem fácil, nos orientar e nos ensinar na essência da palavra. Então, notem que cada um tem a sua função. Então, se não tiver um desses aqui, a obra vai ficar capenga. Então, veja que no reino de Deus, o que a gente tem sempre falado com vocês, a gente precisa buscar quem nós somos no reino. Porque Deus, ele vai nos usar dentro daquilo que ele está se derramando nas nossas vidas. E às vezes, o que acontece? Acontece que falha. Acontece que um desses aí não está entendendo ainda que foi chamado, e aí falta o mestre, e aí o povo perece. Porque a Bíblia fala também que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quem passa maior parte do conhecimento é o mestre. É aquele que está pesquisando a palavra para poder ensinar. Se o mestre, que foi chamado para ser mestre, não atuar, vai ficar faltando essa parte na obra, no corpo. Se o evangelista não estiver pregando, não estiver anunciando a palavra, vai faltar as vidas. As vidas não vão ouvir a palavra. E aí o pastor vai cuidar de quem? Se o pastor também prega, o pastor também ganha vidas, mas Deus, ele derrama uma capacidade especial sobre cada um. E nós precisamos estar buscando isso. Então, nós temos esses dons de governo, que são pessoas que Deus impulsiona e que vão para poder estar fazendo a obra dele. E numa outra oportunidade a gente pode estudar também os outros dons, que está lá em Romanos e que está em 1 Coríntios, para que a gente possa entender também tudo que Deus derrama para que o corpo dele funcione bem. E aí tem uma pergunta aqui, que no nosso estudo, que está assim: por que então que há igrejas locais que não crescem? Porque se Deus, ele derrama a graça dele capacitadora, se ele chama cada um para exercer um dom, um ministério, por que então que falha? Simples. Porque muitas das vezes nós não praticamos aquilo que Deus nos chamou para praticar. A gente fica só lá na graça salvadora. Já estou salvo. Então tá bom para mim. Eu não preciso me incomodar se o outro não está sendo salvo. E aí, ao invés da gente se envolver na obra missionária, se envolver com a palavra de Deus, se envolver com louvor, se envolver com a adoração, se envolver com a oração, para que a gente possa cada dia mais estar cheio do Espírito Santo, dessa graça, para a gente poder ensinar para outras pessoas, a gente fica simplesmente olhando para o colega do lado. Se ele fez, se ele não fez, se ele tem mais, se ele tem menos, não importa o que o outro fez, não importa se o outro tem mais, se tem menos.
O que importa é a porção que Deus está derramando na nossa vida. E aí nós vamos agir, nós vamos atuar de acordo com o que Deus tem derramado em nós. Nós já somos salvos, mas nós precisamos beber da fonte, que é Jesus, para que outras pessoas sejam salvas. É algo prático. Viver com Jesus é algo prático. E eu não sei se você aí já tem essa experiência de viver com Jesus. É muito prático, é muito fácil, é muito tranquilo. Porque, na verdade, Jesus já fez tudo por nós. A gente só precisa beber da fonte, que é Ele. E descomplicar, né? Porque às vezes a gente complica também sem ter necessidade. Nós precisamos experimentar da graça capacitadora. E quando a gente se sente incapaz, a gente fala, Senhor, eu não tenho condição. Então vem sobre mim, se derrama para que eu possa agir no centro da tua vontade, para que eu possa fazer exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça. E a graça capacitadora, ela nos faz crescer, conforme está falando lá no texto. Ela vai fazer com que a gente deixe de ser menino, de ser criança. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, quando você era menino, você pensava como menino. Agora que você ficou grande, você tem que deixar de pensar como menino, você tem que pensar como gente grande. E assim é na nossa vida. O que menino faz? O que criança faz? Coloca aí um grupo aí de criança. Eles vão querer disputar bola, eles vão querer disputar boneca, eles vão querer disputar se um copo de refrigerante está mais cheio do que o outro. É assim. Eles disputam tudo. Quando a gente cresce em Deus, quando a gente amadurece em Deus, a gente não olha mais para isso. A gente olha para o que Deus quer fazer através de nós. E aí, quando a gente vê Deus agindo na vida do outro, Deus operando, Deus derramando, Deus dando dom, dando capacidade, a gente fica feliz. E a gente fala, glória a Deus, aleluia. Senhor, continua sustentando meu irmão ou minha irmã. Senhor, isso mesmo, vai derramando mais dons sobre ele, para que ele possa estar abençoando outras vidas através de ti. Não há competição. Quando a gente amadurece em Cristo, não há competição, mas há cooperação. Então, todas as vezes que você vê um grupinho tendo competição, você fala, ó, o Espírito de Deus não está ali. Porque o Espírito do Senhor, ele não vai gerar em nós competição, mas ele vai gerar em nós cooperação. Ele foi derramado em nós, cada um com uma capacidade para o aperfeiçoamento do corpo, para que Cristo, que é o cabeça, ele que é o comando, é ele quem comanda e ele faz com que todo o corpo funcione bem. Mas para isso, eu não posso competir, eu tenho que cooperar, entendendo aonde eu fui chamado, entendendo o que Deus me chamou para fazer e me alegrando na função em que Deus me colocou. Se eu sou o dedinho, eu estou feliz de ser o dedinho no corpo de Cristo. Se eu sou o nariz, eu estou feliz de ser o nariz no corpo de Cristo. Se eu sou o coração, eu sou feliz de ser o coração no corpo de Cristo. Eu não vou competir. Nariz competindo com o dedo, competindo com o coração, não. Mas eu vou cooperar para que tudo funcione bem. E eu cooperando, o que vai acontecer? Vidas serão salvas e o céu vai ser povoado através da minha colaboração, através da minha disponibilidade no reino de Deus. Não tem hierarquia. Tá falando, né, de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastores, de mestre. Então, não, no reino de Deus não tem hierarquia, o cabeça é ele. Nós vamos atuar de maneira igual dentro daquilo com que fomos chamados. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém vai receber mais do que ninguém.
Agora, o que eu falei no início, Deus vai se derramar mais na vida daqueles que estão mais disponíveis para Ele. Então, qual é o nosso alvo? Diante disso tudo, diante desse derramar dessa graça capacitadora em nós, qual é o nosso alvo? É um crescimento equilibrado da igreja. Não é de qualquer maneira. A igreja não cresce de qualquer maneira. A gente não cresce de qualquer maneira. Mas é com equilíbrio, cada um buscando ao Senhor, fazendo a obra dele. E aí a gente vai ver as pessoas, né, sendo bem acolhidas. E aí se eu fui bem acolhida, eu também quero acolher bem o outro. Se eu fui abraçado, eu também quero abraçar bem o outro. E aí Deus vai me usar dentro da minha capacidade, dentro daquilo que Ele já se derramou na minha vida. Se experimentarmos a ação capacitadora do Espírito, o corpo fica bem ajustado. Cada um com seu dom, guiado pelo cabeça, que é Cristo. A igreja cresce. Jesus nos atrai a Ele. A obra que Ele faz em nós é perfeita. Então, esse é o nosso estudo nessa noite, que fala dessa graça que nos capacita. Nós temos o Espírito Santo nos capacitando. E nesse momento, nós precisamos muito dessa graça. E eu quero te convidar a você, todos os dias, tirar um tempo e, da maneira que você se sentir confortável, você buscar em Deus essa graça capacitadora, esse Espírito Santo que age em nós, que move através de nós e que está esperando de nós uma posição, porque o mundo jaz no maligno, mas nós estamos aqui no mundo e nós temos que ser luz. E só tem uma maneira de sermos luz, é a gente estando em Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos e nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te exaltamos e nós te glorificamos nesta noite, porque o Senhor não nos deixou aqui sozinhos. O Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor, ó Deus, tem realizado a obra em nós de uma maneira crescente. O Senhor nos salvou, o Senhor derramou sobre nós a graça salvadora. E agora, o Senhor quer que a gente, com essa salvação, com essa esperança, o Senhor quer se derramar em nós, ó Deus, a graça capacitadora que vem do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ter ousadia, Senhor Deus, para anunciar para as outras pessoas que o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que liberta. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, que vão estar, ó Pai, assistindo essa célula. Senhor, em nome de Jesus, que onde eles estiverem, eles sejam uma célula multiplicadora, Senhor Deus, através da unção do Teu Espírito Santo. Entre em cada casa, entre em cada lar, Senhor Deus. Quebra todo o jugo do inimigo, meu Deus. Tira toda dúvida, toda incredulidade, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece cada coração. Se houver alguém que ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, meu Deus, abençoa, toca em cada coração, porque a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Senhor, que eles venham te aceitar e que eles, ó Pai, ao assistir essa célula, se eles pararem e falarem assim: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador, meu Deus, escreve o nome deles no livro da vida, para que eles tenham paz e para que eles também, Senhor, recebam essa graça capacitadora, esse Espírito Santo, Senhor, que vai estar ajudando para que eles possam vencer todos os obstáculos da sua vida. Fica com eles, ó Pai.
e que a igreja venha crescer através de nós, através, ó Deus, da unção do Teu Espírito Santo em Amém. nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e que, em nome de Jesus, a bênção do Senhor possa estar aí na tua casa, na tua vida e no teu lar. Amém. Fiquem com Deus.